Independência do que e de quem? Neste 7 de setembro, que já se passou, ao invés de comemorar a independência do Brasil, nós, o povo, transformamos essa data em mais um dia de protestos. Um sabor especial dado pela data. Saudade daqueles tempos em que era uma comemoração cívica, não é? Pois é, mas a pergunta que talvez não tenha sido feita é: independência de quem? De quem, né? E do quê? Será pelo grito do Ipiranga? Ou agora pelo grito da indignação? Não preciso dizer sobre o que versaram os protestos. Todos nós sabemos e concordamos. Aliás, é inquestionável o posicionamento da maioria absoluta do povo em relação aos desmandos dos ocupantes dos poderes, especialmente do judiciário e do executivo. As ruas demonstraram isso muito bem. Não importa o que Globo Lixo e Datafoice dizem. Mas o dia da independência, e principalmente este dia que passou, deve ser aproveitado daqui para frente para algumas reflexões também. A começar pelo próprio conceito da independência. Para tê-la, e não me refiro apenas à independência política de um país em relação ao outro, eu pergunto a você: o brasileiro realmente conhece de fato o sabor da liberdade? Ou será que confunde liberdade com permissão, com apenas o direito de falar, por exemplo, que agora já também não existe? E o que dizer da autonomia local, confiscada pela concentração de todos os impostos no governo central? E da dignidade humana reduzida ao Bolsa Família e um bujão de gás, como mínima sobrevivência totalmente dependente do governo central? Compatriotas, é preciso despertar para além do protesto guiado por circunstâncias específicas, ainda que importantes. É verdade que a anistia, que deveria ser a nulidade de todos os processos e a retomada do Estado de Direito no Brasil, por mínimo que seja, são muito importantes, e o movimento tende a aumentar para se conseguir isto. Mas temos de ir adiante disso. Muito mais do que isso. A liberdade verdadeira não tem de ser concedida, pois somos nós o poder originário que concede poderes limitados aos que permitimos ocupar os poderes da República. E o problema é que eles ficaram com os poderes ilimitados. Eu pergunto a você, então, compatriota: como assim pedir liberdade? Como assim pedir anistia? Pense bem, se chegamos a este ponto de pedir liberdade, então está claro que fomos submetidos e que estamos sendo manipulados. Temos de virar essa chave, e nós, o povo, é que temos de fazer isso. Conquistar e não pedir a liberdade. Conquistar e não pedir a nossa autonomia. Conquistar e não pedir a nossa soberania como povo. Conquistar e não pedir o país que é nosso. E essa conquista exige coragem para romper com a dependência do sistema e reconstruir a estrutura da federação e das entidades institucionais do país, de baixo para cima. Pois é a estrutura que acoberta o sistema, que nos suga e nos escraviza. Esse sistema se aproveitou da estrutura cheia de falhas e concentrou tudo, todos os poderes. As decisões que moldam nossas vidas são tomadas por poucos, longe do povo, longe das realidades locais. O plano para a tomada de poder é muito claro: sufocar a autonomia dos estados e das cidades, concentrando 100% dos tributos, controlar as eleições, a polícia centralizada e a narrativa para implantar um modelo totalitário onde você se torna apenas um escravo descartável a qualquer momento. Até mesmo o dia da independência provavelmente vai ser abolido, pois, por alguma razão estúpida, já que o termo pode ser usado, classificado até como antidemocrático.
A independência de cada um para construir a sua vida com liberdade e autonomia começa em você e continua com você e depende de você. Se você, compatriota, entender isso, não importa quantos adiram às fileiras dessa força-tarefa, faremos uma silenciosa revolução, no melhor dos sentidos. E sim, uma revolução absolutamente poderosa. Porque só se muda tudo quando se sabe por quê e para quê. E esta revolução vai acontecer quando cada brasileiro compreender que os estados e cidades têm de ter autonomia para decidir seus próprios rumos. A reestruturação é exatamente a redefinição dos poderes, sendo realmente distribuídos para onde todos vivem. O governo central deve ficar restrito à moeda, à defesa nacional, às relações externas e ter um tribunal constitucional. O resto é com estados e cidades, autossuficientes, é claro, e aqueles que não têm condições de autossuficiência devem ser tutelados pelo governo central. É simples assim. Cada cidadão saberá que no seu estado e na sua cidade terá uma educação, por exemplo, que constrói um cidadão pronto para viver com liberdade responsável e protagonizar pela sua vida, e não uma estúpida e criminosa doutrinação que transforma crianças em pessoas dependentes. Perceberá que o trabalho será valorizado por um ambiente econômico que não seja mais destruído pela carga tributária extorsiva, pela burocracia e pelas regulações que só beneficiam alguns grandes grupos e setores econômicos. E será premiado quando o fruto do seu trabalho, através do seu próprio salário ou prolabore, não será extorquido por descontos mal explicados. A independência do Brasil e dos cidadãos só será possível com uma reestruturação geral do país, incluindo a Constituição, mas isso exige desde já uma mudança na sua mente, no seu coração. Mudança da sua mentalidade. É preciso parar de esperar que o governo resolva tudo, pois é o que ele quer e promete, para que você entregue mais poder para eles. É preciso entender que a dignidade humana nasce da liberdade de escolha, da responsabilidade individual, da capacidade de construir o próprio destino. O Brasil não será livre enquanto o brasileiro não for livre e independente. Vou deixar uma pergunta. Você se acha livre ou está desconfiado que foi domesticado? O Brasil só será digno de sua independência quando cada brasileiro for digno de sua própria independência, pelo resgate do próprio país. Se o poder se toma, como disseram os ocupantes dos poderes, nós, o povo, temos de fazer exatamente isso, tomar o poder, pois o poder é do povo, e de um modo inteligente. E isso poderá ser feito. A velocidade da resposta dessa tomada de poder vai depender exatamente do próprio povo, do qual você faz parte. E eu estou fazendo a minha parte há mais de 30 anos. Juntos isso será possível. Esse é o verdadeiro 7 de setembro. Esse é o Brasil que ainda pode renascer da sua ação, a ação federalista. Agora é com você.